Fala galera, vamos acompanhar o debate do jogo Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras buscou 3 pontos na Arena Pantanal. A equipe do Cuiabá que vinha muito bem nos últimos jogos, né? E acabou embalando em 2 derrotas seguidas. E o Palmeiras segue embalado no Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras está caçando o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é 11 pontos de diferença do Palmeiras para a equipe do Botafogo que empatou na rodada, galera. Vamos acompanhar o que a galera do Sport Center tá falando sobre esse jogo entre a equipe do Cuiabá e Palmeiras. Veiga, né, que foi convocado pela seleção brasileira, marcou o gol dele hoje no jogo do Cuiabá e Palmeiras. De ser um jogador acima da média. Até nos últimos tempos ele vinha sendo questionado, tinha tido uma queda de rendimento. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, desde a saída do Scarpa, o Veiga reassume um protagonismo que já foi dele. Depois, um pouco antes dos jogos, agora, de mês passado, ele teve uma queda, mas ainda assim, uma queda com produção alta. Entregando, fazendo gol, dando assistências, e hoje, de novo, né? Um Palmeiras bastante diferente, se você olhar a escalação, do que é o normal. Sim, mas poupado mesmo pelo Abel, Rony, foram dois, né? O Rony e o Mike. Aí tem contusão, tem suspensão, então o Gomes não estava, o Dudu não estava, o Gabriel Menino não estava, jogadores fundamentais do time. E mesmo com essas ausências e escolhas do Abel Ferreira, o time com autoridade, né, Prats? Não, assim, o quanto é bem treinado o Palmeiras, me parece que é ser redundante falar sobre isso, né? O time é um elenco muito bem trabalhado pelo Abel Ferreira, né, que faz um trabalho de exceção, de excelência no Brasil já há algum tempo. Desses números que nós vimos em relação ao que foi a partida na Arena Pantanal, chama muito a atenção a posse de bola maior com o Cuiabá. Né? O Cuiabá é um time que faz uma campanha, como falou bem o Mário Marra, muito boa como visitante. Na última rodada poderia ter engatado a quinta marcha, uma quinta vitória seguida. Aí não aconteceu. Perdeu o Atlético Paranaense e agora perdeu do Palmeiras, né? Resultados normais, né? Exatamente, resultados normais, né? Talvez o anormal tenha sido virar o turno com 28 pontos, que é uma pontuação muito acima do que o próprio Cuiabá estipulava quando começou o campeonato. Mas chamou a atenção que no primeiro tempo, principalmente, ainda antes do gol do Veiga, o Palmeiras estava muito bem, roubando bola e saindo com rapidez. Né? E talvez se a gente imaginasse um cenário para o jogo, esse cenário seria teria mais ligação com o Cuiabá do que com o Palmeiras, né? Desarmando e saindo, desarmando e saindo. E o primeiro gol do Veiga, o gol que abriu o placar do jogo, é um gol um pouco assim, né? O Cuiabá vai sair jogando rápido, o Walter tenta encontrar o Daverson, o Luan antecipa, o Luan dá um drible no Cleison, o Cleison cai, e o Luan faz uma jogada de ponta, né? Cruza a bola muito bem para o Veiga, que já não é tão alto assim como destacou o Marra, fazer o gol de cabeça, né? Então o Palmeiras se deu muito bem no primeiro tempo, geralmente desarmando no próprio campo, na intermediária, e atacando com rapidez. Fez assim o primeiro gol, e o segundo gol sai um pouco depois do Fabinho e do Breno Lopes entrarem nesse chutaço, nesse golaço do Richard Rios. E a gente vai falar daqui a pouco do cartão amarelo que o Veiga levou, nessa comemoração que é a tradicional dele, né, de dar uma voadora na bandeirinha de escanteio. Mas... virou normal isso. Né? Vamos falar com o Simon já sobre isso. Mas ou a CBF regulamenta isso e fala, não, todo chute em bandeirinha tem que dar cartão. Ele até fala isso no intervalo da partida, né, o Veiga. Agora, o que todo palmeirense se pergunta, bom, joga com autoridade, vence fora de casa, o bom time do Cuiabá, mesmo poupando jogadores, mas olha para a tabela e fala, são 11 pontos. Dá a marra para alcançar o líder Botafogo? Faltando 18 jogos. Em condições normais, Edu, até o próprio Abel falou sobre isso recentemente, o Botafogo está fora da curva. Essas são condições normais. Eu, respondendo aqui agora, sábado à noite, tal, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Esse é um achismo. O Palmeiras, ele se candidata a ser o time que o Botafogo vai olhar no retrovisor. E eu acho que é uma péssima visão. Olhar para o Palmeiras, olhar para o Flamengo, que são os que mais têm condição, não é legal. Só que a diferença está muito grande ainda. O resultado do Botafogo contra o São Paulo, no Morumbi, cara, normal também. É normal, empate 0-0, tudo. Isso quer dizer que o Botafogo tem tido uma queda nos últimos jogos e tal? Não. Apesar no Botafogo não ter mais aquela sequência de vitórias e tal, talvez o Botafogo esteja entrando numa normalidade do que é o Campeonato Brasileiro. Se está entrando numa normalidade do que é o Campeonato Brasileiro, ele vai ser campeão do mesmo jeito. Porque a normalidade perde um ponto aqui, um outro ali. É o que os outros todos viveram. Agora, é incômodo ver o Palmeiras. Incômodo. Sem dúvida.
Agora, é essa questão que o palmeirense está pensando e fala, não, ainda olhando para a tabela, ainda dá. É só o Palmeiras ter uma campanha de Botafogo e o Botafogo ter uma campanha de Palmeiras no primeiro turno com um ponto a menos. Só que é só fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno foi um espetáculo, né? A melhor campanha da história, né? Histórico. Assim, Edu, é uma diferença ainda muito considerável, muito confortável, né? Porque os resultados até agora são resultados esperados. Botafogo levar um ponto do Morumbi é um bom resultado para quem lidera, com a folga que o Botafogo tem. E o Palmeiras ganhar em Cuiabá, mesmo Cuiabá fazendo um bom campeonato, também é um resultado normal. Sim. Eu acho que não tem nada assim de anormal, de inesperado. Né? Se o Botafogo tivesse talvez empatado ou perdido pontos em casa para um time que está na zona de rebaixamento, era uma outra conversa. Pegou um São Paulo muito empolgado, muito embalado, Morumbi de novo com mais de 50 mil pessoas e levou um ponto. Uma situação que o São Paulo até foi melhor em parte do jogo, a gente vai falar depois, o Botafogo levou um ponto importante para o Rio de Janeiro. Só rapidinho, né? As melhores chances do jogo, as chances reais de gol foram do Botafogo. É isso, né? Então, Edu, é uma situação que, se o campeonato não tiver uma grande mudança, nada de anormal daqui em diante, alguém despencar, no caso do Botafogo, alguém que está atrás tem um aproveitamento de 90%, 80 e poucos por cento, Botafogo será o campeão brasileiro. É claro que tem muito jogo ainda, é um turno para acontecer, todo mundo em algum momento vai oscilar no campeonato de ficar 5, 6 jogos sem vencer. Agora, essa oscilação do Botafogo não existiu ainda e não sei se existirá. Mas é importante que quem esteja atrás, no caso do Palmeiras 11 pontos, 12, 13, consiga ganhar os seus jogos. Porque quem está atrás, nesse caso do Botafogo, tem de ter um aproveitamento quase perfeito. Porque você tem de contar com quem está na frente, deixe pontos pelo caminho, que já não é fácil no caso do Botafogo, pelo que foi o primeiro turno todo. E quem está atrás, principalmente, aproveite os pontos que ficarem pelo caminho. Então, uma rodada que o Botafogo empatou, quem está atrás tem de ganhar. Botafogo perdeu, tem de ganhar de qualquer maneira, para encostar. Porque do jeito que está atuada, é o Botafogo ser campeão brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar do momento histórico no futebol brasileiro. Diego Costa fazendo falta no Diego Costa, né? Isso foi. Eu adoro essas coisas. Você também, né? Eu gosto. Boa. Mas vamos dar uma olhada no desempenho do Palmeiras. O Palmeiras melhorou desde a eliminação diante do São Paulo na Copa do Brasil. Põe na tela para a gente conversar sobre desempenho nas últimas rodadas. O que aconteceu com o Palmeiras de lá para cá? Olha só. 8 jogos, então 70% de aproveitamento, 12 gols marcados, 4 sofridos, 5 jogos sem sofrer gols. Então, vejam aí vocês, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 jogos seguidos sem ser vazado. A gente lembra que o Abel Ferreira falou do cansaço, do assédio para cima de jogadores do elenco, e justificou, reconheceu a queda de rendimento. De lá para cá, houve uma melhora, senhores? Eu acho que sim. Assim, os momentos ruins do Palmeiras são momentos muito curtos, né, Edu? É que, claro, quando um time acostumado a vencer como é o Palmeiras, com um grupo muito vencedor, com um trabalho muito bom como o Palmeiras tem, quando esse time fica ali 4 ou 5 jogos sem ganhar, eliminado como foi da Copa do Brasil, há um baque. É um outro tamanho de repercussão. Porque o Palmeiras se acostumou nos últimos anos a, se ele não é campeão, ele é quase campeão. Se ele não é campeão, ele é o vice-campeão. Então, quando um time passa ali por momentos ruins, de resultados ruins, no caso do Palmeiras, acho que até alguns resultados foram piores que algumas atuações, chama muito a atenção. Eu acho que o Palmeiras já voltou aos trilhos, voltou a uma normalidade. Talvez tenha vivido ali aquela eliminação para o São Paulo, é dolorida porque é para um rival, da maneira que foi dentro de casa, tomando a virada como virou. Mas o Palmeiras no Brasileiro faz uma boa campanha. É uma pontuação que eu acho que é aceitável para 37 pontos para 20 jogos até agora. E na Libertadores está aí, nas quartas de final de novo. Bem ou mal, o time está entre os 8 melhores da América, né? Correndo poucos riscos. E pegou aquele que é o sonho do adversário nessa fase, que é o Deportivo Pereira, né? O Del Valle falou a mesma coisa, Edu. Vai devagar. Eu entendo assim, que a relação é direta quando a gente pensa num calendário menos complicado. O Abel falou sobre isso, inclusive, quando o Palmeiras foi eliminado de Copa do Brasil para o CRB há 2 anos. Foi. E ele não fala mentira em relação a isso. Para a exigência que a gente tem, de forma geral, que o Palmeiras sente, que a comunidade do futebol tem, quando olha para o investimento, para o nível de excelência que é do trabalho do Palmeiras, é que o Palmeiras chega em todas as competições. Só que são seres humanos e o elenco não é grande. Então, o que acontece? A exigência acaba puxando. E ele meio que é forçado a colocar vários jogadores com muita frequência. Isso acaba esgotando alguns jogadores.
e ainda tem fatores externos, como, por exemplo, o assédio em cima de Gustavo Gomes e por aí vai, esses jogadores, de novo, continuam sendo humanos e agora mais sujeitos a quedas, inclusive psicológicas. Quando tem uma folga, ainda que uma folga contra gosto, que é uma folga por eliminação diante de um rival, eu acho que o Palmeiras vai crescer. A tendência é essa. A tendência é essa, é que o Palmeiras cresça. Por quê? Porque o trabalho continua sendo bom e os jogadores vão ter um pouco mais de frescor nas pernas. Então eu acho que o Palmeiras vai crescer. Agora, talvez também, fisicamente, né? O Abel Ferreira citou a questão física. Talvez o trabalho de um tempo para cá tenha permitido que os jogadores estejam com as pernas mais frescas, né? É isso que a gente está falando aqui. E também a cabeça ali mais no lugar, né? Porque é isso, futebol é muito psicológico. Muito, também, muito. Né? A Então parte mental tem um aí, peso muito grande. o último jogo não foi tão legal. Foi aquela vitória contra o Cruzeiro no último minuto, no finalzinho ali, gol do O Flaco normal Lopes. ali seria até o empate, né? Ou até o empate em 1-1, com aquele gol que o Wesley perdeu. Mas hoje já mostrou um futebol bem melhor. Hoje já mostrou bem melhor. O Palmeiras tem, não é uma dependência. O Palmeiras tem uma dificuldade de reposição para alguns jogadores muito especiais. Gustavo Gomes, hoje o Luan fez um bom jogo. Luan, Gomes e Murilo, por mais que se alternem, a dupla Gomes e Murilo é uma dupla de altíssimo nível. Né? Mas o Luan é um jogador... Só esperando você chegar no Zé Rafael para a gente falar mais sobre O isso. Zé Rafael é um jogador que foi substituído hoje, mas é muito importante, Demais. vital para o time. Né? O Veiga entra nessa conta também, Sim. porque o Abel, e aí eu não sei se tão pensado foi essa situação, tão pensada foi essa situação. Olha a bola na trave. Chute do Veiga, né? O Abel tem colocado alguns jovens, que eu não sei se num cenário ideal, uma reposição, talvez jogadores mais tarimbados, mais experientes, ele colocaria tantos jovens assim, quase todos em jogos importantes do Brasileirão. Então o Palmeiras teve jogo no Brasileirão, que jogou em Curitiba, com Vanderlan, John, Luiz Guilherme, Fabinho, todos juntos jogando. Naves. Então, assim, não sei se o cenário ideal, se o Palmeiras tivesse um grupo ou um elenco com jogadores reservas um pouco mais experientes, se jogariam tantos jovens que são bons de bola assim no Palmeiras. Então, acho que em algumas posições muito pontuais, o Palmeiras não tem esses jogadores num nível muito alto, ele sofre. Veiga, o zagueiro, o Everton, goleiro, são jogadores acima da média que também impulsionam o time para ter a campanha, para ter tido os anos que tem tido. Apesar do Lomba, quando entrar, Também. quando entra bem. Foi muito né? bem contra o Cruzeiro. O elenco é curto. Sim. É uma forma de trabalhar, né, Edu? É melhor ter um elenco curto. Mas podia 3, 4 posições ali Concordo. a mais. Eu acho que o Abel queria. É isso que o torcedor reclama, né? Quando fala do avião e tudo. Eu entendo, assim, porque a gente vê, por exemplo, estava trabalhando hoje em Manchester City e Newcastle. O elenco do Manchester City é muito pequeno. Pega o banco de reservas do Manchester City hoje. Era um banco de reservas que tinha 3, 4 jogadores que as pessoas não conhecem. Eu conheço porque faço jogos. Mas tinha Makati, tinha o Cole Palmer que entra e resolve, mas é um menino super novo. Não era um banco para revolucionar. E sabe quantos o Guardiola colocou para jogar? Nenhum. Ele terminou o jogo com os 11 que ele colocou. Então, assim, é meio que observar a evolução do seu elenco e a carga que o seu elenco consegue suportar. A carga que os elencos brasileiros suportam é menor, porque a exigência é muito grande de todo jogo e viagens. O próprio Abel tem falado sobre isso, né? Você sai de um jogo contra o Cuiabá e você vai ter que encarar uma viagem para a Colômbia. É pesado, o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. Agora, o calendário é pesado e você vai ter 3, 4 caras que estão no banco de reserva reclamando todo jogo, é melhor ter jogador da base, que está com um brilho nos olhos e que está louco para jogar e que não vai criar situação complicada no elenco. O tal da laranja podre. É um jogador que vai ficar ali minando a relação, que precisa ser uma relação saudável porque os desafios são pesados. É uma forma de trabalhar. E eu acho que a gente merece acreditar nele, né? Porque ele tem provado que ele é um bom gestor. Galera, isso aí, né? O Abel é um grande gestor, isso daí exatamente, né? Se o jogador não tiver na mesma sintonia do elenco, infelizmente não joga no Palmeiras, assim foi com vários jogadores, Luiz Adriano, o Felipe Melo também, que já chegou no momento também que já estava complicado de trabalhar, simplesmente o Abel falou, ó, não queremos mais, foi embora, vários jogadores foram assim, entendeu? E tem que ser assim, todo clube, todo elenco tem que ser assim, todo time de futebol tem que ser assim. E o Abel é um grande gestor,
né? E hoje, né? Hoje ele não teve grandes reclamações. Se a equipe, o grande defeito, na minha opinião, do Abel é esse, que quando ganha, tá tudo certo, jogamos muito, somos os melhores, mas quando perde, a arbitragem que prejudicou. É sempre dessa forma, né? Se hoje teve alguma coisa de errado, ele não vai pontuar, ele só pontua quando perde. Esse é o problema, né? Não só dele, mas também de todos os clubes do futebol brasileiro, que só reclama da arbitragem quando perde ou empata. Quando ganha, tá tudo ok. É isso aí, galera. Agora, na minha opinião, o Palmeiras vai seguir aí tentando alcançar a equipe do Botafogo. Na minha opinião, tem grandes chances sim, a equipe do Palmeiras, pelo crescimento do Palmeiras nas últimas rodadas. Eu acho que o Palmeiras vai sim tentar se aproximar do Botafogo. Se o Botafogo vacilar em alguns jogos aí, a equipe do Palmeiras vai encostar, e se deixar o Palmeiras chegar, é complicado, porque o Palmeiras, quando começa a embalar, é muito complicado de você conseguir segurar. Essa é a minha opinião, né? Mas o Botafogo ainda segue muito firme na ponta do Campeonato Brasileiro.